Olá, meu nome é Thiago Aguiar, eu trabalho na TecBan como superintendente de novas plataformas. Sou responsável por Open Banking na TecBan, pagamento instantâneo e também pelas iniciativas digitais que a gente tem desenvolvido nesses últimos anos aqui na empresa e oferecido para o mercado. É um prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite para todos. Espero que essa minha palestra possa compartilhar algum conhecimento com vocês e também depois ouvir de vocês dúvidas, perguntas. Eu estou super à disposição. No final da palestra tem meu contato, meu e-mail e também tem o LinkedIn aqui para acessar e depois a gente poder conversar. Quanto mais a gente fala de Open Banking, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende. Com certeza, o Open Banking está vindo para criar um novo ecossistema, um novo sistema financeiro, onde a gente vai poder incluir milhões de pessoas que hoje estão fora desse sistema e vão poder ter acesso a produtos financeiros que hoje não têm acesso. Então, realmente é extremamente importante que seja feito de forma muito consciente, de forma muito segura e que seja bom para o consumidor. É assim que eu enxergo. Eu acho que o Open Banking realmente é uma grande transformação, uma grande revolução que não é vista há muito tempo e a gente está aqui para ajudar, para ser um facilitador desse ecossistema e atuar em prol do consumidor final. Eu vou compartilhar aqui minha apresentação com vocês. Eu vou falar hoje sobre o papel do Diretório Central, essa função que é extremamente importante para que o Open Banking funcione adequadamente no Brasil. A gente vê experiências lá fora onde alguns países têm um diretório central, alguns países que não optaram por um diretório central e como isso tem sido impactante e tornado difícil a implementação do Open Banking naquele determinado país. Essa palestra tem no máximo 30 minutos. Eu vou falar rapidamente sobre quem é a TecBan, por que a gente pode ajudar o ecossistema como facilitador do Open Banking. Depois eu vou falar sobre o que é Open Banking também de forma bem breve, porque com certeza tem diversos outros palestrantes que vão abordar esse tema com mais profundidade. Aí eu vou entrar na experiência do Reino Unido, como que a entidade de implementação do Open Banking fez lá no Reino Unido, sai até um pouquinho, vou falar um pouquinho do papel da convenção nossa aqui no Brasil, que é um papel similar ao OBAI, mas aí eu falo do diretório que a OBAI criou, e o que ele faz, quais são as suas funções. E por fim, vou falar sobre a nossa solução da TecBan, para fornecer ao mercado, para fornecer à convenção, a entidade que venha a ser criada aí pelos participantes, como diretório, e por que a gente pode ajudar realmente esse novo universo, né? Esse desafio. Bom, a TecBan, ela é a gestora do Banco 24 Horas. O Banco 24 Horas é uma rede de ATMs disposta pelo Brasil inteiro. São quase 24 mil ATMs espalhados por 800 cidades e mais de 12 mil estabelecimentos comerciais. Uma empresa de 37 anos, ela foi criada por alguns bancos para ser essa rede de ATM dos bancos. Então, eles se juntaram e aí juntaram esforços, recursos para criar uma rede de ATM num país gigantesco como o nosso, com as dificuldades, desafios logísticos e principalmente desafios de segurança. E a gente vem fazendo essa gestão de forma muito importante, muito sólida no país. É uma empresa que tem um modelo de negócio muito interessante, muito diferente, é uma empresa de economia compartilhada. Isso quer dizer que a gente compartilha valor com a sociedade, com os estabelecimentos comerciais, por exemplo. Toda vez que um ATM ali é instalado, automaticamente o fluxo de pessoas aumenta ali 30%, 40%. É uma empresa que tem por finalidade distribuir benefícios entre todos os participantes e não distribuir lucro. Então, isso é muito bacana. É cada dia ser mais eficiente para que esse benefício possa ser compartilhado com todo mundo, com a sociedade, com as instituições. Uma coisa muito importante, nós temos hoje mais de 100 instituições financeiras que estão conectadas diretamente com o nosso host, com o nosso core aqui. A nossa conectividade, a nossa arquitetura de tecnologia, ela conversa com qualquer tipo de plataforma, seja ela mainframe, sejam elas plataformas digitais. Então, no ano passado, a gente fez mais de 2 bilhões de transações,
o que nos deu o primeiro lugar no mundo entre as redes de ATM, como a empresa número 1, a maior rede de ATM em termos de volume de transações. Então, isso é extremamente importante, o que nos dá realmente uma possibilidade, uma oportunidade para trabalhar e para oferecer soluções de Open Bank. Toda vez que um cliente chega num ATM e solicita ali um saldo, um extrato, quer fazer uma transferência, um pagamento, a gente conversa, o nosso host conversa diretamente com o host, está diretamente ligado, interconectado com a instituição, seja ela uma instituição financeira, seja ela uma fintech, um banco digital, enfim, todas as instituições que hoje estão conectadas aqui diretamente na TecBan, seja ela por tecnologia de mensagerias ISO ou por APIs. Tudo isso a gente faz isso em milésimos de segundos, então realmente a gente tem já muito conhecimento em colher informações, disponibilizar essas informações para os clientes com uma super eficiência e extrema segurança. Então, isso nos permite fazer uma oferta de Open Banking e poder ofertar para a convenção uma solução de diretório. Eu vou falar sobre isso mais para frente. Agora, conceituando o Open Banking, pelo menos falando do que eu entendo como Open Banking, para mim o Open Banking é ampliação da oferta de produtos financeiros. Então, até pouco tempo atrás, as instituições financeiras, principalmente os bancos, eles criavam seus produtos e eles ofereciam para o cliente na sua plataforma, né, nos seus canais de atendimento, nas agências ou agora no mobile banking. A partir do Open Banking, você tem uma ampliação dessa oferta, ampliação dessa distribuição. Mais oferta e mais distribuição, podendo chegar naquelas pessoas que são as principais assim que eu vejo que precisam ser incluídas, as 50 milhões de pessoas que não hoje são desbancarizadas. O fato de não ter uma conta corrente deixa essa pessoa à margem dos produtos financeiros. Então, 50 milhões de pessoas não têm acesso a crédito, não pode fazer um financiamento imobiliário, não pode financiar seu carro, comprar a prazo e por aí vai. Então, isso é muito importante. Eu acho que o Open Banking, ele tem essa função de incluir financeiramente uma população que tanto precisa de produtos financeiros, né? E o Open Banking ele deve ser focado no consumidor. Eu acho que esse é o objetivo final, é trazer esses consumidores, novos consumidores para o sistema financeiro. E aí, por meio de experiências digitais. Como eu vou falar, eu vou me basear, me respaldar aqui nos ensinamentos do Reino Unido, na hora de montar o Open Banking, como eles fizeram, como o BI fez para criar e para ajudar esse ecossistema. Eu trago aqui algumas terminologias que eu vou falar dessas siglas ao longo da apresentação, para todo mundo ficar na mesma página. TPP são os Third Party Providers, diferentemente do que é no Brasil, que são quem vai participar do Open Bank são as instituições regulamentadas, financeiras ou instituições de pagamento. No Reino Unido, uma fintech, por exemplo, ela não precisa ser uma instituição regulada pelo Banco Central, mas ela pode se candidatar a participar do Open Banking, então eles chamam de TPP, são esses terceiros fornecedores. Então, basicamente, uma entidade que não é banco, ela é autorizada a acessar contas em nome dos clientes, mas elas não operam conta própria. E aí, nas TPPs, elas incluem os PISPs e os AISPs, que são os provedores de iniciação de pagamento e os provedores de informação de conta. Então, do outro lado aqui, a gente tem o PISP e o AISP. Traduzir aqui como provedor de serviço de iniciação de pagamento. Então, essa entidade que é autorizada a iniciar transferências de crédito em nome do cliente, lá no Reino Unido, qualquer uma entidade que ela se candidatar a estar no Open Bank, enfim, fazendo todos os registros e validações, depois eu vou falar sobre isso, ela pode oferecer esse serviço de iniciação de pagamento. E a gente tem as instituições que são as fornecedoras de informação de conta. Então, são, por exemplo, os aplicativos de agregação de conta ou de gestão financeira pessoal. É uma entidade autorizada a fornecer serviços consolidados de informação de conta. Os ASPSP são os fornecedores de serviços de pagamento e de serviços de conta. Basicamente, aqui são os bancos. E, por outro lado, a gente tem o NCA, que são as autoridades nacionais competentes. A gente está falando de Open Banking na União Europeia. Então, cada país tem uma espécie de um cartório
essas autoridades competentes, elas são as que garantem quem são as TPPs, basicamente. As TPPs se registram nesse cartório, porque se imagina o Open Bank funcionando em 28 países, precisa ter uma entidade certificadora ou garantidora de algum tipo de registro, né, como se fosse uma junta comercial, alguma coisa assim, e essas são as autoridades nacionais competentes. Toda vez que uma TPP for transacionar com um banco, por exemplo, o diretório central da OBAI, ela vai, checa todos os dias, ela faz checagem regulares para ver se aquele certificado daquela TPP está válido naquela autoridade competente. Então, isso aqui é importante para a gente falar. Conceito de Open Banking, acho que todo mundo aqui que está interessado, que está participando aqui, deve saber, mas até então a gente tinha os sistemas que eram chamados de closed loops, né? Enfim, sistemas fechados, onde bancos transacionam só com seus próprios clientes, oferecem seus produtos bancários, para os seus consumidores, para os seus clientes. E aí agora a gente vai ter um sistema, assim como o Banco Central está falando, sistema financeiro aberto. Então, o cliente ele dá um consentimento para um terceiro provedor de algum serviço, uma TPP, por exemplo. Essa TPP pode ter uma solução de um site de comparação de preços, por exemplo, um site de comparação de financiamento imobiliário. Esse site de comparação, o cliente acessou e ele autoriza que esse site, né, que está sendo ofertado aí ou gerenciado por um terceiro participante, ele acessa, ele dá um consentimento para acessar o dado, as transações, os dados bancários daquele cliente, para poder oferecer alguma coisa mais interessante, enfim. E aí ele acessa os dados cadastrais, acessa os dados, pode acessar os dados transacionais, o saldo, o extrato, enfim, desse cliente. E aí, com base nisso, ele pode até oferecer um crédito mais interessante, porque ele pode pegar todas as informações e, inclusive, distribuir, né, com base nisso, checar nos demais bancos que tipo de oferta que eles podem fazer para esse tipo de cliente, né? Então, ele pode ofertar, fazer comparação de preços muito mais atraentes, muito mais atrativas. Então, esse é um sistema financeiro aberto. Existem N exemplos e casos de uso e hoje aplicações, principalmente no Reino Unido, trabalhando dessa forma. Então, o cliente, o site de comparação, ele tem acesso aí às informações diretamente no banco. Agora, o Open Bank ele deve ser construído, né, principalmente, né, essencialmente, deve ser construído com padrões abertos para facilitar as conexões. Quando a OBAI começou os seus trabalhos, eles olharam para algumas problemáticas, problemas que a gente tem que resolver para que o Open Banking funcione. Então, quais são os elementos críticos para qualquer sistema de API financeiras? Primeira coisa, as partes que vão transacionar, que vão operar, elas precisam ter absoluta certeza da identidade dessas partes, das identidades uma das outras, né? E da validade, né? Isso tem que acontecer em tempo real. E também das permissões. E aí eu vou explicar um pouquinho mais para frente, cada TPP pode ter uma permissão para atuar como PISP ou como a ISP. Ou pode também atuar como as duas. Então, precisa ter essa checagem. Essas partes, como são centenas já autorizadas no Reino Unido, centenas de TPPs, essas partes elas também precisam descobrir, ter uma forma de se descobrir umas às outras e se conectarem de uma maneira segura e de uma maneira fácil. Preciso entrar num diretório, em algum lugar onde eu possa verificar quem está ali, quem está oferecendo serviços, enfim. E aí, justamente aqui, esses clientes, TPPs, bancos, eles precisam ter uma visão única das soluções que estão presentes nesse ecossistema e justamente saber em quem confiar. Então, esse foi o problema dado, esse é o problema que foi dado à OBAI resolver. Se você não tem um diretório central, um ecossistema multimercado sem um diretório central, você tem essa grande confusão. Centenas de TPPs tentando acessar, no caso da Europa, por exemplo, mais de quase 25 mil bancos, então essa confusão toda. N ligações, uma instituição tendo que fazer uma para N, fazer N conexões, integrações com várias TPPs, todos tendo que acessar as autoridades nacionais competentes aí para ver se os certificados, os registros estão válidos, também acessando os Qualified Trust Service Providers, são as entidades que, uma vez que a TPP está registrada na autoridade competente nacional,
ela se qualifica, ela se registra nos QTSPs para obter um certificado. Esse certificado vai ser depositado no repositório ali do diretório central, né? Enfim, eles emitem esses certificados. Então, isso é uma grande loucura. De uma forma, e aqui a fonte é do Open Banking Limited, que é a entidade de implementação do Open Banking no Reino Unido, uma visão com o diretório. Então, todo mundo se encontra nesse repositório, nesse diretório central, que ajudam as partes a se integrarem, tanto TPPs como bancos. Os benefícios são: você tem uma visão única de todos os mercados, ele simplifica as conexões, ali tem toda a padronização, tem as APIs e tudo mais, e também eles reduzem os custos para todos e os riscos, né? Uma vez que todo mundo sabe que está transacionando, interagindo com uma parte que está certificada, homologada, autorizada a operar no Open Banking. A OBI, ela criou alguns padrões, e são 4 grandes categorias de padrões e informações necessárias aí para ter uma economia de APIs, uma API Economy. Primeira coisa, a identidade, quem são os participantes. Então, criou uma whitelist de participantes que são homologados e quais são as suas ofertas. Quais são os dados de referência que devem ser disponibilizados para serem consumidos. Um pouco parecido aqui com o Brasil, quais são os produtos bancários das instituições e também a localização dos ATMs, os dados dos usuários, então as informações de contas e as informações também a iniciação de pagamento, né, para você poder iniciar um pagamento em nome desse cliente. E por fim, a 4ª categoria, todas super importantes e essa é extremamente importante, é a padronização de segurança, incluindo também o consentimento e a autorização. Aqui a gente está extrapolando um pouco mais, eu estou extrapolando um pouco mais esse papel da OBI, é o papel da convenção que se formou no Brasil pelas entidades representativas do setor, pelas associações, e talvez possa ser depois exercido por uma entidade que possa ser criado pela convenção. Mas são os 4 grandes papéis. A OBI, então, ela é o único órgão na Europa que é encarregado de garantir essa implementação nacionalmente consistente. E aí, para criar justamente um ecossistema. Esse foi o objetivo da OBI. Não é simplesmente permitir que os participantes estejam em conformidade, estejam compliant com a regulação do Banco Central, ou lá no caso, da autoridade competente monetária, né? Mas ela criou um ecossistema, ela extrapolou, não simplesmente, olha, só tem que fazer isso porque é obrigatório. Ela garantiu implementações consistentes para todos os bancos e terceiros. Isso foi muito além, e aí de novo, isso aqui é um papel da convenção, foi muito além das especificações de APIs, então eles também criaram os perfis de segurança, o que vai ser utilizado para saber que uma entidade é realmente aquela entidade. Então, no Reino Unido, enfim, na Europa eles têm o OpenID Foundation, então essa identidade digital, como vão ser os critérios de autenticação, qual é o padrão de autenticação e também qual o padrão de API financeira que eles utilizaram. Utilizaram o padrão FAP. As especificações de APIs, eles criaram toda a padronização de APIs, seja ela de iniciação de pagamento ou de informações de conta bancária. Uma coisa muito importante foi criar diretrizes ou guidelines, né, de Customer Experience. Isso é super importante, porque cada banco estava fazendo uma jornada de usuário, o que estava dificultando a implementação, de fato, do Open Banking no Reino Unido. E, por fim, as diretrizes operacionais. Então, novamente, esse é um papel para a convenção. Agora, falando do diretório, como a gente enxerga o diretório com base na experiência do Reino Unido. O diretório ele tem que ser uma plataforma de identidade e um marketplace das instituições financeiras e dos TPPs. Imaginando o Open Banking no Brasil indo muito além das 13 instituições financeiras que são obrigadas, né, S1 e S2 são obrigadas a estarem no Open Banking, imaginando esse marketplace muito parecido com o do Reino Unido, onde você já tem mais de 160 TPPs ali homologadas. O papel do diretório é justamente esse lugar de encontro, de interação
de participantes homologados e participantes regulares, né? Então, essa estrutura de confiança ou de conformidade, né? O Trust Framework. Então, permite aos participantes integrarem, fazer um onboarding uma única vez. Aí, usando identidades digitais, certificados digitais, também a criar, gerenciar os seus softwares, suas configurações de softwares e seus certificados que representem cada instituição. Depois é garantir a identidade dos participantes. Então, tanto bancos como TPPs, eles podem gerenciar os seus registros de identidades. Então, hoje é muito difícil você... Quem representa o banco na questão do Open Banking? Quem é a pessoa que representa aquela fintech, aquela TPP, para poder conversar com o banco? Então, incluir nomes de contatos, enfim, facilitar esse encontro entre os participantes. Depois, é prover um marketplace pesquisável, né, de todas as entidades reguladas. E aí, o registro dinâmico de padrões comuns que permitam as TPPs automaticamente descobrir e depois se conectar com cada banco, evitando que sejam obrigados a se integrar manualmente com cada um. Desculpa aqui, tem um errinho aqui no M. Além disso, esse diretório central, a gente enxerga que ele pode prover serviços adicionais de suporte. Então, a primeira coisa é essa responsabilidade, porque as instituições que se conectarem e depositarem ali os seus certificados e na hora de conversar entre elas, TPPs, fintechs, conversarem com bancos, acessarem o diretório central para certificar da validade e da regularidade daquele outro participante, tem uma questão de responsabilidade para garantir que ninguém transacione com entidades que não estejam homologadas, que não tenham certeza que aquela entidade ela pode, ela está regular e ela tem capacidade para operar no Open Banking. Isso é muito importante. Tem segurança, né? A questão de estar homologada é a questão de segurança. E também, se algum problema acontecer, esse serviço gerenciado de gestão de disputas, né, entre bancos e os demais participantes. Esses problemas acontecerem, aonde aconteceu o problema e como se resolve essa disputa. Por fim, um sandbox, né, um suporte de sandbox e ferramentas para testes e certificações. Então, um lugar onde todos os participantes vão poder operar de forma segura e ainda num ambiente de sandbox, um ambiente de homologação. Como funciona o diretório central lá na OBAI, no Reino Unido? O participante ele se registra numa autoridade nacional competente daquela região, enfim, da onde ele estiver. Esse registro ele deposita no diretório central, pode ser um certificado ou identidades digitais. O diretório central ele faz checagem diárias, né? Todo dia faz uma checagem em todos os NCAs dos 28 países membros para ver se está tudo em conformidade, se os registros estão válidos. E aí os participantes eles podem ali se autogerenciar suas configurações de softwares e seus certificados. O aspecto geral dessa estrutura de conformidade, desse Trust Framework, basicamente ele tem que responder duas perguntas. Quem é essa pessoa? Quem é essa instituição? O certificado está válido? Ele está ok? E o que ele pode fazer? Ele está autorizado a fazer o quê? E a gente está se baseando aqui no Reino Unido. No Reino Unido, então, uma TPP, como eu falei, ela pode se credenciar como um PISP ou ele pode se credenciar como um Account Information Provider, né? Um fornecedor de informações de conta. Ele pode também fazer os dois. Então, quem é e o que ele pode? O diretório, ele torna o ecossistema muito mais eficiente. Como eu falei, a TPP ela integra uma única vez para estabelecer confiança com os demais bancos, não precisa fazer isso com todos. Ele é um local único, pode ser um local único onde os bancos publicam as suas APIs. E aí facilita para que sejam descobertas, né? Você não precisa ficar indo em cada instituição para descobrir quais são as APIs disponíveis. Depois ele pode ser extensível, isso está sendo já muito debatido na Europa, principalmente no Reino Unido, essa economia de API, o Open tudo, né? Então, o Open Banking começa com o Open Banking, depois o Open Financeiro, o Open Finance, depois o Open Energy, o Open Health. Você imagina esse monte de dados sendo compartilhados, o que as pessoas e as instituições vão ganhar com isso. Realmente vai ser um potencial enorme de soluções, de ofertas, e o consumidor vai ganhar bastante. Um cliente, ele faz uma autenticação segura no banco, ele dá o consentimento
para uma entidade acessar as informações, as suas informações bancárias ou iniciar uma transação de pagamento. Então, ele faz uma chamada de API ali no banco. E tudo isso é verificado ali no diretório. Ele valida se essa TPP ela está homologada, ela está registrada, ela está regular. O diretório, no caso do Reino Unido, ele faz essas checagens de certificações, né? Então, ele vai lá na ONCA, na autoridade de certificação, para ver se o certificado está válido. Pode também fazer isso aqui no Brasil, se tiver uma certificadora. Também ele pode ir lá num banco central, numa autoridade de regulação, certificar se aquela entidade pode estar operando no Open Banking. Como que é o onboarding? E vou passar essa parte um pouquinho mais rápida pelo nosso tempo aqui. Então, a anatomia da estrutura de conformidade. O onboarding no Diretório Central no Reino Unido, para você realizar o onboarding, cada instituição ela precisa passar por um processo de criar esses registros, as suas credenciais, os certificados necessários, e aí ela deposita isso no diretório. Ou pode ser emitido pelo próprio diretório, no caso do Brasil. O processo de onboarding, então, ele checa a identidade desses representantes, principalmente dos representantes das instituições, a regularidade da própria instituição. Esses credenciais, então, certificados, emitidos pelo diretório, eles podem ser depois configurados no sistema de cada banco, de cada participante. Então, com base nesses certificados, ele pode ser configurado na infraestrutura de tecnologia das instituições. E aí as TPPs, na hora de ela fazer uma chamada com o banco, ela pode usar essa credencial para se registrar suas soluções, suas aplicações, aplicativos, em cada instituição que deseja transacionar. Aqui, no meio, pode ter uma plataforma que auxilia essa interação entre bancos e TPPs. Transacionando no Diretório Central é parecido com aquilo que eu falei 2 slides atrás. Então, uma vez que foi realizado o onboarding, a TPP homologada ela pode interagir diretamente com o consumidor, pegar o seu consentimento para esse consumidor que deseja compartilhar os dados e permitir que a TPP transacione ou transacione no seu nome. Aí o fluxo da jornada entre banco, TPP e cliente, ele vai ser bem detalhado na convenção. Isso é super importante, esse Customer Experience, para não acontecer o que aconteceu no começo lá no Reino Unido. Cada instituição estava criando o seu processo de autenticação e consentimento e estava muito demorado, enfim, não estava muito legal. E aí, mais do ponto de vista do diretório, o único envolvimento do diretório é checar as autorizações das partes. Né, o consentimento, né, o Strong Customer Authentication, autenticação e tudo isso, é papel das TPPs e dos bancos fazerem. Isso, o diretório não se envolve nisso. Como a gente enxerga as ferramentas, enfim, todos os players que são necessários, importantes para um sistema de APIs abertos, para esse ecossistema funcionar. Desculpe. Por um lado, a gente tem, né, os consumidores, que são pessoas físicas e jurídicas, os bancos, sejam eles os bancos S1, S2 iniciais, que são obrigados a compartilhar dados, mas também bancos médios, bancos digitais, bancos pequenos, enfim. E você tem também todas as instituições de pagamentos e instituições reguladas aí pelo Banco Central e todas as fintechs e criadores aí de soluções de produtos financeiros que podem participar via contratos de parceria, contratos bilaterais. Então, esse ecossistema de Open Banking, esse ecossistema de APIs abertas é extremamente importante, todo mundo se relacionando com todos. Podem ter plataformas que auxiliem essas conexões, essas interações. E aí, o fornecedor de infraestrutura central. Quando a gente imagina a TecBan, quando a gente criou a nossa solução de plataforma para fornecer para a convenção, ou para a entidade que venha a ser criada pela convenção, para fornecer essa infraestrutura de diretório, a gente criou nesses pilares. Então, um portal de desenvolvedor, onde banco, instituições, enfim, fintechs e tudo mais, podem encontrar ali todos os documentos, as documentações, um sandbox que está pronto, inclusive agora no final desse mês a gente vai colocar para o mercado um hackathon que vai poder utilizar esse sandbox, enfim, para poder criar soluções, testar, tal. O diretório em si, a solução de diretório para depositar os certificados, fazer essas validações,
um ambiente para validação de padrões, enfim, onde essas APIs vão ser apresentadas, e aí validar esses padrões que estejam todos em conformidade com o que for definido na convenção. Um monitor de API, de desempenho de API, para ver como está o desempenho, como estão as chamadas, e monitorar tudo isso e gerar principalmente relatórios para todos os participantes. E um suporte, né? Um suporte de atendimento que hoje a gente já tem, muito eficiente, onde a maioria dos problemas, enfim, das questões ou dos acessos são resolvidos na própria linha. Então, quase 90% das pessoas que ligam no nosso central de atendimento tem seu problema resolvido ali na linha. Então, esse Service Desk é muito importante. A nossa solução de plataforma, a solução de diretório a ser oferecido para o mercado, né, que a gente está oferecendo para o mercado, para a convenção, tem esses pilares. Isso aqui é extremamente importante. Basicamente, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. A gente está aqui para ajudar justamente a construir esse sistema financeiro, o futuro do sistema financeiro, poder ser um facilitador. Eu entendo que o Open Banking ele vai funcionar muito se o consumidor nem souber o que é basicamente o Open Banking, todas essas plataformas, soluções tecnológicas que vão estar por trás. Isso nem deve aparecer para o consumidor. O consumidor vai entrar num site, num aplicativo, vai estar ali comprando, fazendo seu financiamento imobiliário, vai poder ali com poucos cliques ter acesso a melhores ofertas, mas por trás disso tem que ter muita segurança, muita resiliência, né, e muita tecnologia para que tudo isso opere da forma mais rápida possível, da forma mais segura possível. Então, a gente está aqui para ser um facilitador desse ecossistema. E o papel do diretório ele é extremamente importante para que isso aconteça, para que as partes possam se relacionar com segurança e eficiência. E é isso que a gente tem feito nos últimos 37 anos com alta disponibilidade. E é o que a gente pode oferecer, o que a gente está oferecendo nesse momento. Se alguém tiver alguma dúvida, esse QR Code aqui, é só escanear esse QR Code, vai cair ali na minha página do LinkedIn, pode conversar comigo, ou se preferir ainda do modo antigo, não pelas redes sociais, mandar um e-mail diretamente, pode mandar, eu respondo para todos os e-mails. Se tiver dúvidas, se tiver solução que possa nos ajudar, enfim, ou quiser saber um pouco mais da nossa solução do diretório, pode me mandar um e-mail no thiago.aguiar@techban.com.br. Agradeço mais uma vez estar aqui com vocês. Foi uma super oportunidade. Muito obrigado aí ao convite e espero poder ter ajudado, espero poder ter contribuído com o conhecimento que a gente todos nós estamos aprendendo sobre Open Banking e todos nós estamos formando aqui no Brasil. Fico à disposição. Até mais, pessoal. Obrigado. O mundo muda cada vez mais rápido, ainda mais quando o assunto é tecnologia. E só vai conquistar espaço na era do compartilhamento quem se abrir para a transformação. Quando um banco abraça o Open Banking, pode multiplicar negócios. Mas precisa escolher o parceiro certo para abrir esses novos caminhos. Sempre evoluindo e ampliando cada vez mais sua capacidade digital, a TecBan criou uma plataforma de Open Banking segura, eficiente e que traz uma bagagem de 37 anos para solucionar os desafios desse ecossistema. Nossa tecnologia foi apoiada em 4 pilares essenciais: segurança, autenticação, conectividade e governança. Segurança porque permite o acolhimento totalmente confiável dos milhares de novos participantes do sistema, validando acessos e transações. Conectividade porque a plataforma foi concebida para atender todos os processos e demandas que envolvem o Open Banking, incluindo canais de atendimento ao consumidor. Atualmente, bilhões de transações e consultas acontecem na nossa rede, com toda a proteção aos dados do usuário. Autenticação porque garantimos que somente os próprios clientes concedam suas informações e que elas sejam utilizadas de forma correta.
tudo para garantir a autenticidade e evitar fraudes. E governança, porque registrar todas as solicitações de informações e iniciação de pagamentos são premissas para garantir a resolução de eventuais conflitos. A TecBan, como centro de eficiência operacional, quer apoiar o sistema financeiro a construir um ambiente seguro e com baixo custo para entregar a melhor experiência de Open Banking aos bancos e aos clientes. É assim que criamos e compartilhamos valor, conectando bancos e pessoas ao mundo digital.